Olá, amigos, retomando então o nosso estudo, a formação desses doutrinadores, dialogadores, esclarecedores, né? Que no final acaba que se trata da mesma pessoa, da mesma função. Na verdade, assim, aqueles que eventualmente têm essa propensão e capacidade doutrinária deve ser observado aí pelo dirigente do grupo, no caso doutrinário, olhar essas habilidades, essas capacidades, né, aqueles requisitos que nós falamos nos vídeos anteriores, aquelas virtudes, e o dirigente desse setor da casa, ele observa esses possíveis candidatos e depois os convida a conversar, a consultá-los se realmente são voluntários, se têm interesse. O patrimônio moral é muito importante, porque além do estudo permanente do espiritismo e de treinamento, o que é fundamental? Doação de amor, sentimento de tolerância, paciência, pontualidade, assiduidade. E porque esses sentimentos e esses comportamentos, eles transmitem segurança, né? O grupo tem que estar seguros e confiantes uns com os outros, porque um dá sustentação para o outro, né? Seja o médium psicofônico, o dialogador, aquele que fica sustentando a energia, né? Então, tem que existir essa confiança, essa bondade e essa humildade no trabalho. O treinamento é útil, né, que os doutrinadores, antes da tarefa, realizem algumas exposições doutrinárias, né, os líderes desse grupo, desses setores que eu quero dizer, né, realizem exposições doutrinárias a respeito das obras, né, obedecida aí a respectiva escala de aulas. No caso, a gente fala aqui do curso de médiuns, que é uma próxima etapa dos nossos vídeos, das nossas aulas, do desenvolvimento mediúnico. Primeiramente, a gente está fazendo uma reciclagem com todos aqueles que já estão trabalhando, mas a gente sabe que todo mundo tem interesse, quer aprender, quer estudar, então a gente optou por fazer primeiro uma reciclagem, né? E para aqueles que estão chegando, fica aí o estudo inicial dentro daqueles setores que é de interesse. E o curso de médiuns é importante que para uma pessoa trabalhar, seja em que setor for, ela precisa primeiramente passar pelos cursos correspondentes, né? Então, normalmente o responsável pelo curso de médiuns indica os nomes para aprovação da diretoria. Isso são regras que foram adotadas através de várias obras que a gente foi fazendo as pesquisas e que são diretrizes. É claro que o dirigente do setor, ao qual todos dos grupos, né, respectivos, no caso doutrinação, devem se reportar, buscar resolver problemas que surjam, sanar dúvidas. É com esse dirigente, com esse líder, com esse doutrinador, vamos colocar assim, que comanda, que dirige, que está à frente desse setor. Nós já explicamos e a gente repete aqui para aqueles que se perderam às vezes um pouquinho. Então, dessa forma, demonstrando não só seu desembaraço, como principalmente a sua capacidade de diálogo, possibilitando um melhor ajuizamento de como procederão quando recepcionarem os espíritos visitantes. Se forem aprovados, entre esse diálogo do responsável pelo setor e esses possíveis interessados, voluntários, né? Então, parte aí para uma parte prática,
né? Então serão confirmados na sublime tarefa do esclarecimento cristão. Aqui existem uma lista das obras para poderem ser estudadas, né? Dentro dessa pesquisa toda que a gente tem feito. Então, olha, o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, né? A Desobsessão, de André Luiz, Diálogo com as Sombras, que é do Hermínio C. Miranda, Doutrinação Roque Jacinto, Diretrizes de Segurança, que é do Divaldo Franco e Raul Teixeira, e Como Doutrinar os Espíritos, Vanderlei Pereira. E tem outras obras, que são as Instruções Psicofônicas, que são espíritos diversos, e Painéis da Obsessão, que é do Manuel Filomeno de Miranda. Então, aquele realmente voluntário, interessado, pode recorrer a essas obras, né, que fazem parte, inclusive, da própria bibliografia que a gente utilizou para montar esse estudo aqui. Então, por exemplo, como doutrinar um espírito? Então, os procedimentos iniciais. Formar o clima fraternal com os componentes do grupo, né? E particularmente com os componentes daquela reunião em que está inserido ali. Em segundo lugar, o entendimento de que o espírito comunicante necessitado é enfermo, carente de auxílio, devendo ser tratado como um amigo e não um inimigo. A título de vigilância, recomenda-se reunião periódica do grupo, né? Para que, em grupo, analisem a sua tarefa, discutindo meios de melhor desempenhá-la à luz do Evangelho. Então, o dirigente do setor, no caso doutrinação, pode marcar uma vez por mês, por exemplo, para fazer uma reunião com esse grupo de trabalho, né? Se tiver mais de um grupo, pode fazer uma reunião geral com eles para resolver justamente as questões, as pendências, as dúvidas, né? E ter um diálogo fraterno exatamente com esse grupo, de como eles estão se saindo, quais são, né, as dificuldades. Então, tudo visando o melhor desempenho, o melhor resultado, tudo à luz do Evangelho de Jesus. Então, o dirigente, do caso do grupo, no dia do trabalho, né, como eu já especifiquei, tem que ter um líder do setor que vai estar trabalhando junto ao grupo ou aos grupos, né, num horário compatível com a sua disponibilidade. Mas no dia reservado ao trabalho, aquele grupo, se tiver mais de um, isso é quando houver mais de um grupo, no caso de doutrinação, de desobsessão, certo? Então ali sempre vai ter um orientado pelo dirigente principal do setor, que vai estar cuidando à frente desse grupo no dia. Então esse, por sua devoção, conhecimento do espiritismo e conduta moral irrepreensível, né, é bastante intuído pelos espíritos protetores, porque qualquer decisão que tenha que ser tomada tem que partir dele, ali naquele momento do trabalho. Então, normalmente, na reunião mediúnica, age como doutrinador e coordenador dos demais, né? Sendo o elemento terra, mediador entre o material e o espiritual. Isso, meus amigos, é quando houver mais de um grupo trabalhando com a desobsessão, naquele dia específico. Então, tem que ter um que dirige todo o setor. Agora, em cada grupo, vamos supor, na casa tenha 3 grupos. Cada grupo vai ter como se fosse, vou usar um termo aqui, um sublíder, né? Não é mais nem menos, melhor nem pior. Porque na ausência daquele responsável pelo setor da casa, ele vai responder, então, pelas necessidades
do grupo naquele momento. Então, fraternidade instantânea. Ivone do Amaral Pereira, em Devassando o Invisível, ela presta importantíssima informação. O doutrinador, intermediando fluidos dos espíritos protetores, de súbito vê-se envolvido por sentimentos amorosos dirigidos ao espírito necessitado ou obsessor. Em outras palavras, com a ajuda dos espíritos protetores, o doutrinador de imediato estabelece empatia com o visitante espiritual. Então, é a tônica do trabalho de desobsessão, do doutrinador, né, do esclarecedor, do dialogador. A tônica tem que ser justamente essa conexão com a equipe dos espíritos amorosos e protetores, porque é através dessa conexão, dessa via, uma ponte, que as intuições, as percepções vão vir, né, para serem tomadas medidas necessárias, né, naquele momento. Ter muita empatia, que é o modo de conhecimento intuitivo do outro, que repousa na capacidade, então, de se colocar no lugar do outro. Ouvir mais do que falar, nós já falamos a respeito, né? Outra coisa, postura. É sempre aconselhável que o doutrinador se coloque diante do médium psicofônico, mantendo razoável distância, sem encostar, sem pôr a mão, né? A doutrina ela é feita verbalmente, não é pelo toque. Aliar raciocínio e sentimento à compaixão, né? E à lógica. Ouvindo de início, né, ele identificará qual o problema e qual sexo pertence o comunicante, assim vai direcionar os esclarecimentos para uma melhor trilha evangélica. Aí pergunta-se, tempo de cada doutrinação. André Luiz sugere o seguinte, no máximo, vejam bem, 10 minutos na média. De nossa parte, pela prática, encurtamos para 8 minutos, mas que isso não seja uma regra fixa, que há que imperar o bom senso. Então, é no máximo 10 minutos entre a chegada do espírito, o início do diálogo, permitir que o outro fale, né? E depois as ponderações e considerações do dialogador. O apoio e participação de todos. Os médios que integram o grupo mediúnico de trabalho, os assistentes, os médios psicofônicos, né, têm o dever, gente, o dever de auxiliar com suas vibrações positivas. Nada de orelhas em pés para ficar ouvindo o que a entidade comunicante tem a falar. É claro que todos vão ouvir porque não vão estar surdos no momento, não é bem isso. Mas não naquele foco, naquela atenção. A atenção tem que estar na oração, na concentração, na emissão de vibrações positivas. Então ninguém tem que ficar neutro, todos são necessários no grupo de trabalho, né? Assim, essas emissões mentais dos assistentes, né, somam-se ao que está sendo dito, junto com o amparo e a assistência da equipe espiritual. Então, com certeza, o resultado indiscutivelmente será o melhor, vai ser harmônico, porque está sustentado e embasado numa homogeneidade de ideias, de pensamentos, de sentimentos, todos voltados para aquele foco, para aquele momento, né? Com muita amorosidade. Então, o visitante espiritual, no caso, quem é? Há necessidade do esclarecedor inquirir do visitante espiritual seus dados pessoais? É claro que não, né? Deverá sim ouvi-lo atentamente para saber como proceder ali, né? A melhor abordagem, a melhor conduta. O mais importante é estar com os ouvidos atentos e amorosos ao que ele tem a dizer.
Com a palavra, Martins Peralva, em Estudando a Mediunidade, ele referindo-se aos desmanchadores encarnados de centros e de grupos, ele fala o seguinte: o autor cita várias condutas infelizes de médiuns. Há alusão a doutrinadores que agem equivocadamente, mas se parecem com funcionários de cadastro das organizações do mundo. Indagam a todo custo e sem qualquer objetivo edificante o nome, que igreja, religião, as crenças, enfim. Isso é totalmente desnecessário, porque o importante é que o dialogador vai estar ouvindo para ver a veracidade, porque muitos chegam, às vezes, com queixas de sofrimento e dor, pode estar enganando o grupo, né, o doutrinador, o dialogador. Então, ele tem que estar ali com as suas percepções, intuições bem abertas, né, bem atentas para saber que tipo de irmãozinho, de acordo com aquilo que ele chega falando. Nós temos aí o visitante, dentro dessas manifestações, nós temos o visitante espiritual obstinado. Geralmente, os espíritos necessitados, eles têm ideia fixa, como a vingança, ódio, né? Necessidades fisiológicas não satisfeitas, acreditando ainda estar na matéria. Então, nesses casos, toda vez que o comunicante estiver com essa ideia fixa em algo, procurar descongestionar-lhe a tela mental, mostrando-lhe a existência de outros valores morais, espirituais, né? Um visitante espiritual empedernido pode-se usar a hipnose construtiva, que é uma indução à recordação de lances específicos do seu drama no passado, com o que muitas vezes, na maioria dos casos, aquele que ora, né, se coloca como vítima, compenetra-se de que, na verdade, ele é o réu. Sabemos que não existem vítimas, né, e réus, mas somos todos devedores uns dos outros. Mas para criar essa diferenciação aqui, pessoa que chega, o espírito que chega como vítima, no final ele pode perceber que ele iniciou com ele, que ele é o réu. Então, é importante que se analise essa condição daquele que chega. A sonoterapia, que é uma aplicação de fluidos sonoterápicos para que os socorristas espirituais possam reconduzi-lo a um posto de atendimento na espiritualidade, para que ao despertar ali permaneça, se assim optar. Temos a ideoplastia, que é a projeção de quadros mentais proveitosos para esclarecimento, né? Quando a gente pede a projeção na tela mental daquele irmão, sejam ideoplastias de quadros, de situações, de circunstâncias em que ele tenha vivido, presenciado, para que ele possa cair, despertar a sua consciência naquele momento. Nós temos os suprimentos, que é uma produção, fornecimento de alimentos, remédios, agasalhos, em se tratar de necessidade fisiológica aguda, como a fome, dores, frio, porque a entidade chega muitas vezes nessa condição. Nós vamos dar continuidade a esse parágrafo aqui daqui a pouco. Vamos encerrar o nosso vídeo por esse momento.